Meus irmãos, nós estamos na terceira aula deste assunto que é administração e liderança cristã com ética. Na última aula antes do recesso, eu mostrei para vocês alguns estilos de liderança, e aí nós vimos a liderança autoritária ou autocrática, depois nós vimos o que era liderança liberal e liderança, acho que tem só um lugar ali agora, liderança democrática. Meus irmãos vão se lembrar que nós também tratamos aquele texto de João capítulo 21, onde nós mostramos aos irmãos que, embora Jesus amasse muito a João, quando ele foi escolher uma liderança para a sua igreja, ao invés de ele escolher o discípulo amado, ele escolheu o discípulo afoito, precipitado, que era Pedro. Então os irmãos lembram que nós esclarecemos essa questão, por que é que Jesus ele amava tanto a João, e João amava tanto a Jesus, mas quando foi para se estabelecer uma liderança para apacentar os primeiros cordeiros, que era o grupo de 120 obreiros, depois o primeiro grupo de ovelhas que falava dos judeus e o segundo grupo de ovelhas que falava dos gentios, mesmo Pedro não alcançando o amor ágape de Jesus, mesmo ele não alcançando o amor de Jesus, Jesus escolheu a Pedro e não a João para liderar a igreja no primeiro século, né? Como quem dizia assim: você pode não me amar como eu te amo ainda, mas no decorrer dessa caminhada você vai ver que esse amor vai se multiplicar na sua vida e você vai alcançar o mesmo patamar de amor com que eu te amo e também como João me ama. Os irmãos estão lembrados disso? Diga amém. Amém. Isso mesmo. Então, nós falamos sobre isso. Eu também mostrei a vocês na última aula ainda qual era o valor de uma liderança, né? Mostrei para vocês qual que era o valor de uma liderança, o valor de um líder, dentro daquele texto de Mateus 26, do 14 ao 16, quando Judas, chamado Iscariotes, ele se dirigiu ao chefe do sacerdote e ele colocou ali um preço para vender Jesus, e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então Jesus valia apenas o dízimo daquele unguento precioso que aquela mulher derramou sobre ele. Vocês lembram que quando a mulher entrou em cena, derramou um unguento sobre Jesus, Judas falou assim: por que não se vendeu e não deu aos pobres? Esse unguento valia pelo menos 300 moedas. E quando ele foi vender a Jesus, ele estava dizendo: o unguento valia mais do que a liderança dele, porque ele só vale 10%, só vale 30 moedas de prata. E foi o valor que ele vendeu a Jesus. E aí depois você vai ver o texto de Lucas 12, versículo 6, a Bíblia nos dizendo que não se vendem, isso é uma afirmativa. Jesus está dizendo: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Então, esses 5 pardais, tipologicamente, falam dos 5 ministérios, que é o ministério do pastor, do mestre, do evangelista, do profeta, do apóstolo. Então Jesus está dizendo que não importa, você pode fazer a obra do pastor, você pode fazer o ensino do mestre, você pode amar as almas como um evangelista, você pode impetrar a cura como um profeta, e você também pode ter os dons dos apóstolos. Mas o real valor, quando você sair daquela igreja, daquela congregação, daquele departamento, daquela liderança, alguém vai olhar e vai dizer: só valia 2 moedas,
Você pode fazer de tudo, edificar, construir, amar, curar, pregar como ninguém. Mas na sua substituição sempre vai ter alguém para dizer, só valia 2 moedinhas. Porque Jesus está falando, não se vende 5 pardais, os 5 ministérios não se vendem por 2 moedas. E aí eu fiz vocês lembrarem, meus irmãos, que não tem problema ser cotado por apenas 2 moedas, porque Jesus, quando viu aquela viúva dando 2 moedas, ele disse, ninguém deu mais aqui do que essa viúva que deu 2 moedas. Porque ele reconhece o seu real valor, o valor da sua liderança. Embora alguém te diga, só vale 2 moedas, você não pode se esquecer que o samaritano, o bom samaritano, ele recolheu o caído e ele disse assim, está aqui 2 moedas, e se passar eu volto aqui e pago a diferença. Então sempre vai haver, meus irmãos, uma viúva no seu ministério, para quando você estiver em aperto te socorrer com 2 moedas, e um samaritano para te auxiliar nos momentos da sua adversidade. Tudo isso nós vimos na aula anterior. Eu só estou dando uma recapitulada, porque a gente ficou 2 semanas sem aula, e aí precisa dar uma engrenada aí, jogar um óleo para lubrificar as engrenagens novamente, tá bom? E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a grande necessidade de líderes. Esse é o primeiro tópico, o primeiro tema que nós vamos tratar. Eu vou colocar aqui. Vamos tratar primeiro disso aqui, a grande necessidade de líderes. Se você quiser anotar no seu caderno esse tema, tudo que eu for falando você anota embaixo deste tema, que é a grande necessidade de líderes. Existe, meus irmãos, uma necessidade muito grande no que se diz respeito à liderança nos nossos dias. Existe uma carência muito grande de obreiros na seara do mestre. Eu estou falando de obreiros, não aqueles de carteirinha, meus irmãos, porque tem muitas igrejas que você vai e você quase não consegue se assentar no altar quando você é convidado para ministrar, porque tem 3, 4 filas de obreiros ali, todos em cima do altar, mas são só de carteirinha. Eles não conseguem manejar bem a palavra, eles não são dizimistas, eles não são obreiros de chamada, eles são obreiros de carteirinha. Tem muitas igrejas que você olha, o rol de obreiros é enorme, mas eles todo mês ligam para você ir lá ministrar uma palavra, porque às vezes o pastor olha para o seu corpo de obreiro e não encontra nenhum obreiro com as qualidades de um obreiro de verdade. E isso é tão real, meus irmãos, que não faz muito tempo, acho que foi no começo, no final do ano passado, no meio do ano passado, para não errar, na segunda quinzena, segunda metade do ano para frente, eu estive pregando em um congresso, meus irmãos, e o pastor, ele conversando comigo naquele altar e tudo, e ele me disse assim, pastor Diego, eu preciso falar algo para o senhor aqui, eu preciso muito da sua ajuda. E eu falei, o que foi, pastor? E esse congresso acontecendo, ele comentando comigo de trás da tribuna, eu disse, o que foi, pastor? Qual que é o problema? Eu achei que era alguma coisa que estava acontecendo no congresso. E ele falou assim, pastor, eu estou com uma igreja que ela deve ter uns 90 membros, e eu estou com a igreja, eu estou pagando o aluguel de uma casa, eu pago um salário e ainda dou um carro, mas eu não encontro nenhum obreiro para assumir essa igreja. Não quis dizer diretamente, mas você entende o que ele está querendo te propor ali indiretamente. E aí eu olhei para ele e falei, é mesmo, pastor, mas como é que o senhor conseguiu abrir uma igreja antes de ter um pastor para colocar? O que aconteceu? Ele falou, não, eu tinha um obreiro,
Eu até coloquei ele lá, mas ele não dá para ser pastor daquela igreja, não vai para frente. Ali eu preciso muito da sua ajuda. Eu falei, amém, pastor. Eu vou te ajudar orando pelo senhor para que Deus te dê direção, que o senhor consiga levantar um obreiro preparado para essa obra. Então, meus irmãos, existe ou não existe uma necessidade muito grande de obreiros? Existe uma necessidade muito grande. E os meus amigos aqui que ministram, se não passaram, é muito bom você estar preparado para passar por esses tipos de propostas que sempre vão surgir quando você realmente é um líder, um obreiro aprovado pelo Senhor. E recentemente eu até vi um cartaz na rede social que atribuíram a Spurgeon, mas não sei se essa frase é dele, porque tudo que eles colocam lá, eles colocam que é de Spurgeon e às vezes nem é dele, mas estava assinado como se fosse dizendo que a maior necessidade da obra são os obreiros. E isso é uma verdade. E mais uma vez, meus irmãos, não é o obreiro de credencial, é o obreiro de chamada que está faltando. É o obreiro que ele faz a obra do evangelista, ele faz a obra da diaconia, ele é um obreiro preparado para toda boa obra. E tudo isso que eu estou te dizendo, para Jesus não era nenhuma novidade. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo nesse texto de Mateus capítulo 9. E nós vamos ler o versículo do 35, meus irmãos. Eu quero ler com vocês até o de número 39. Ou melhor, do 35 ao 38. Eu quero ler com vocês esse texto, Mateus capítulo de número 9. E aí eu quero dar dentro desse texto rapidamente um esboço desse texto para vocês. Eu quero que vocês anotem o esboço desse texto, que depois vocês podem desenvolver mensagens poderosas dentro do que eu vou deixar aqui para vocês, falando sobre a grande necessidade de líderes. Quem pode ler o 35 para nós aqui numa voz bem audível para toda a sala? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Isso. Então digam todos assim: ensinando nas sinagogas. Ensinando nas sinagogas. Se você tem o costume de grifar na sua Bíblia, você grifa. Se você não tem, você anota: ensinando. Se você tem o costume, você grifa a palavra ensinando. Se não tem, você anota. Então, ensinando nas sinagogas. Número 2, diga pregando. Pregando. Então, grifa aí pregando. Ou anota o seu caderno pregando. Pai do Senhor, acho que está faltando carteira já, tá bom? Isso, Celso. Nos auxilia. Isso aqui que é um obreiro, hein? Não é só de carteirinha não, meus olhos. Está se comprovando, viu? Então, ensinando, vocês grifaram? Amém. Pregando, agora digam todos, curando. Curando. Então, você grifa aí curando. Ou você anota o seu caderno curando. Então, nesse versículo, meus irmãos, nesse versículo, você tem 3 pontos na maturidade congregacional. São 3 pontos que revelam a maturidade de uma igreja. Se você quiser anotar, você coloca assim: 3 pontos que revelam a maturidade de uma igreja. Sim, pastor. Essas 2 fileiras aqui, né? E aí vai sobrar um isso. Se vocês puderem, querido, só encostar aqui, ó, que aí aquele corredor ali fica livre. Vou colocar encostados lá. Glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Então, anotem aí, meus irmãos, 3 pontos que revelam a maturidade da congregação ou da igreja. Então,
Quais são os 3 pontos? Vocês anotaram aí, vamos lá. Número 1. Número 2. Número 3. Então, quais são os 3 pontos? Perguntem vocês todos uma voz uníssona. Digam todos, quais são os 3 pontos? Quais são os 3 pontos? É quando Jesus fala pelo que prega, quando Jesus fala pelo que ensina e quando Jesus cura pelo que profetiza. Olha aí. Vocês não entenderam não, eu acho. Glória a Deus. Porque em outras aulas vocês tinham dado glória a Deus que até balançar as folhas do caderno. Então, quando que eu sei que uma igreja, ela é uma igreja madura espiritualmente? É quando Jesus fala pelo que prega, é quando Jesus fala pelo que ensina, e é quando Jesus cura pelo que profetiza, pelo profeta. É aí que você olha para as lideranças espirituais da igreja, e todas essas lideranças estão sendo dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Aí sabe o que acontece? No culto do pregador, a igreja enche para ouvir ele. No culto do ensinador, o número até dobra, porque eles sabem que Jesus fala pelo que ensina. E no culto espiritual, nas campanhas espirituais que se fazem, as pessoas afluem para essa congregação, porque sabem que até os que são usados com dons, são usados na direção do Espírito Santo de Deus. Então são esses 3 pontos que revelam a maturidade na congregação. Um outro irmão leia o 36 para nós. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes como ovelhas que não têm pastor. Na minha versão está assim: porque eles estavam aflitos e desamparados como ovelhas sem pastor. Tem alguém que tem essa versão, aflitos e desamparados? Tem só uma irmã aqui, tem algumas pessoas que tem. Então, digam assim: aflitos e desamparados. Então veja só, nós estamos falando do que, meus irmãos? Da grande necessidade de líderes. Toda congregação sem liderança, e eu abro parênteses aqui, meus irmãos, porque a liderança que eu estou tratando convosco, essa liderança que está ausente, ela não está relacionada, não é somente com o pastor. Não é somente disso que nós estamos falando. Nós também estamos falando das demais lideranças, das lideranças de departamentos, dos líderes administrativos, porque a nossa matéria também envolve administração. Então, meus amigos, quando eu falar liderança, tira da sua mente a figura do pastor, porque senão você vai ficar só transferindo para o seu pastor tudo que está sendo falado, mas Jesus está falando conosco aqui essa noite. Glória a Deus. Eu acho que foi o Espírito Santo que me falou. Eles estão achando que você só está falando com o pastor, mas não é, com todas as lideranças. Então, a ausência, meus irmãos, a grande necessidade de liderança gera uma igreja, número 1, aflita, e número 2, desamparada. São essas 2 palavras que eu grifei nesse texto: aflitos e desamparados. Quando você tem uma igreja que tem a necessidade de uma liderança, por exemplo, um departamento de jovens sem líderes é um departamento aflito e desamparado. Uma administração, uma secretaria de uma igreja que não tem um secretário, é uma secretaria aflita e desamparada. Nada funciona nessa secretaria, por causa da grande necessidade de líderes. Vamos para o 37, meus irmãos. Quem puder, leia para nós em alto e bom som. Então disse ao Senhor, seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros.
Então veja só, meus irmãos, nesse texto qual é a palavra-chave? Grande é a seara. Essa é a palavra-chave desse texto. A seara é grande. Jesus ele está nos revelando a extensão da seara. Ele está dizendo: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Pergunta assim: por quê? Vocês são muito fracos hoje. Pergunta bem forte assim: por quê? Porque muitos irmãos têm o título de trabalhador, mas ele nem trabalha e nem deixa os outros trabalhar nessa seara. Você já percebeu, meus irmãos, que quando você tem a carteira de obreiro, mas você não é um obreiro, você detesta ver aquele que não tem a carteira trabalhando? Quando um obreiro tem a carteira credencial de obreiro e ele não trabalha, o jovem sofre quando quer trabalhar porque ele não deixa. E eu falo isso porque eu vivi essas experiências e eu sei que muitos aqui viveram e alguns estão até vivendo. Eles botam defeito no trabalho de todo mundo. Ele diz: ela não pode porque ela é uma irmã, isso aqui não é trabalho de irmã. Ele não pode porque isso aqui ainda é jovem, isso aqui não é trabalho de jovem. Aí você diz: meu irmão, eu só quero trabalhar na seara, já que eu não posso, vai você. Aí diz: eu também não posso porque eu trabalho. Eu não posso porque eu tenho as minhas coisas para fazer. E ele tem a credencial. Eu ia falar algo aqui, mas eu acho que não é nem bom eu falar. Eu acho que o Espírito Santo de Deus freou aqui agora o meu pensamento. Mas ele tem a credencial que só serve para uma coisa, que eu não quero nem falar para o que é, mas o resto ele não tem. E às vezes, meus irmãos, nós vamos nos deparar com muitos obreiros de credencial, mas sem chamada. O pastor até tem a visão e diz assim: eu vou colocar esse jovem para liderar. Aí o obreiro que tem a credencial diz assim: ele não pode porque ele não é casado. Aí você fala: mas e agora? Você não quer assumir o departamento? Ele diz: eu não posso porque eu trabalho. Aí Jesus está falando com isso é sério, meus irmãos. Jesus está falando conosco. Grande é a seara. Não se iluda, meus irmãos, com esses congressos que atrás do pregador tem 100, 150, 200 obreiros. Tira essa imagem da sua cabeça, meus irmãos, porque essa multidão dorme até 1h da tarde, não ora, não lê Bíblia. Os verdadeiros obreiros estão aqui nessa noite, sentados e cavando o coração de Deus. Maravilha. Estou sentindo a presença do Senhor aqui no nosso meio. E o Senhor está provando alguns obreiros aqui nessa noite. Jesus está falando assim no meu coração: essa noite eu estou aprovando algumas lideranças aí no vosso meio. Que muitas vezes não tem a credencial, mas existe um altar ainda em chamas no coração para trabalhar na minha seara. E na seara do mestre há uma placa, meus irmãos. Vocês sabiam que na seara do mestre há uma placa na frente da fazenda dele? Há uma placa com um dizer bem grande assim, ó: ainda há vagas. Aleluia. E você nunca vai ouvir falar que alguém levou um currículo na seara de Jesus e ele disse: rasga, rasga, porque já está sobrecarregada a empresa. Rasga, a obra já tem muito trabalhador. Não, meus irmãos. Você deixa o seu currículo lá e eu vou te falar uma coisa: ele paga melhor do que qualquer patrão que você possa ter nessa terra. O pagamento dele é extraordinário. Vamos para o versículo de número 38. Olha que versículo lindo, meus irmãos. O versículo 38. Eu queria ver uma irmã bem corajosa para ler o 38 para nós. Já pode ler? Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos.
Pela fé, você já tinha que fazer como o nosso irmão, dar um glória a Deus pela fé. Esse versículo 38, se você quiser anotar, esse último versículo aqui, Jesus está ensinando uma oração. Jesus está ensinando uma oração que requisita obreiros e pastores para as ovelhas aflitas e desamparadas. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, se você ora sempre pedindo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas você já tem o pão, muda um pouquinho. Peça, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua obra. Faça um pouco dessa oração também no seu momento de devocional. Deus, olha aqui o tamanho desse campo, Senhor, para ser colhido. Envia, Senhor, trabalhadores para a sua obra. O Senhor falou algo tão tremendo no meu coração, mas eu só vou falar se você crê pela fé, dando glória a Deus. Sabe o que o Senhor me disse aqui nessa noite, meus irmãos? Que quando você orar, pedindo trabalhadores para a seara, o Pai vai fazer de você o líder desses trabalhadores que Ele vai enviar para a seara. Só alguns creram, nem todos creram, irmãos. Então digam todos assim: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Pastor, tem até uma história de um amigo de Lutero. Sim. Que ele ficava orando por Micônio. Aí. Isso, eu acabei de lembrar. Ele diz que Lutero disse para ele que iria fazer a obra. E Micônio diz assim: então, você vai, Lutero, que eu vou ficar daqui só de longe. Vou ficar daqui orando, porque eu sou mais útil para você aqui do que contigo. E aí, o Heróis da Fé, que está lá, esse testemunho está no livro Heróis da Fé, um livro muito importante. Ele diz que um certo dia o Micônio estava orando e Deus lhe deu uma revelação. E ele olhou e ele viu uma seara muito grande, mas só tinha um ceifeiro trabalhando incansavelmente para ceifar aquela grande quantidade de trigo. E ele diz que continuou orando e o Senhor o transportou para umas pastagens muito verdejantes, onde havia uma imensa multidão de ovelhas, mas só havia um pastor trabalhando, suando para manter todo aquele rebanho nos caminhos. E ele disse assim: Senhor, quem é este homem que incansavelmente trabalha na sua seara? E o texto vai dizer que quando ele se aproxima do trabalhador, é Lutero que está trabalhando sozinho. E aí ele vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você pode dizer isso essa noite, irmão? Diga isso, diga: Senhor. Diga com sinceridade no seu coração, com fogo nas suas palavras, diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Recebe essa palavra nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos imaginar o que Deus está fazendo aqui essa noite. Deus está trabalhando aqui no nosso meio. Transporte aí o seu texto de Mateus para João, capítulo 4, versículo 35. Em Mateus, Jesus está mostrando o tamanho da seara e a grande necessidade dos trabalhadores. Mas no texto de João 4,35, Jesus vai nos mostrar como estão os campos. João 4,35, quem achar, leia para nós. Não diz-vos que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Meu Deus. Eu acabei de me lembrar de algo muito tremendo nesse texto, meus irmãos. Veja só esse texto. Me ouça com muita atenção para nós entendermos o que eles estão falando. Veja só. Jesus está dizendo para os discípulos assim: vocês não dizem, os discípulos, daqui a 4 meses
haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Glória a Deus. O que os homens, irmãos, diziam era que aquele ainda era o tempo da semeadura. Veja aí na sua Bíblia. Olha o que eles diziam. Daqui a 4 meses haverá colheita. Então significa que ainda é o tempo da semeadura. Porque a colheita vai acontecer daqui a 4 meses. Era o que eles estavam dizendo. Mas o que o Senhor Jesus estava dizendo, irmão, se você não der um glória a Deus com isso, eu vou ficar muito bravo. Olha o que Jesus está dizendo. Então, vamos recapitular. Eles estão dizendo assim: é tempo de semear. Só daqui a 4 meses é o tempo de colher. Mas Jesus está dizendo que nós chegamos, meus irmãos, ao tempo em que aquele que semeia é o mesmo que vai colher o que ele semeou. Glória a Deus. Ele está dizendo assim: vocês estão dizendo que ainda é tempo de semente, de semear, que é só daqui a 4 meses que vocês vão colher. Mas eu vim aqui trazer uma notícia: abram os olhos, é tempo de colher agora o que vocês já semearam. E o Senhor está me dando uma autoridade para profetizar, pelo menos para uma pessoa aqui nessa noite. Chegou o tempo de você colher aquilo que você vem semeando. Alguém pode até ter dito, meu irmão, que a sua colheita ia ser daqui a 120 dias. Mas o Senhor Jesus está dizendo: você vai semear e já vai colher, porque o tempo é chegado para a tua vida e para o teu ministério. Agora veja que coisa tremenda. Veja que coisa tremenda, meus irmãos. Esse texto de João 4,35, diga João 4,35, está no contexto da mulher samaritana. Vocês se lembram que em João 4,24, Jesus vai dizer assim: mulher, e a hora vem, 4 meses, ele está dizendo a hora vem, os 4 meses. Só que aí ele rompe o tempo e diz: agora é. Aleluia. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Então veja, ele começa dizendo o que os discípulos disseram. Ele diz: a hora vem. Aí ele traz o futuro para o presente. Ele diz: agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Isso aqui tem um segredo muito grande. Você sabe o que Jesus estava fazendo em João 4,24? Diga o quê? Semeando. Só que se vocês observarem, Jesus começou a obra semeando a palavra na vida da mulher samaritana, mas no mesmo texto, ele terminou a colheita na vida de todos os homens daquela cidade, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, vocês não acreditaram, não. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e vou mostrar para vocês no texto, porque se você tivesse acreditado, meus irmãos, você ia ter dado um glória a Deus daqueles. Veja só o que está escrito. E ao ministério da palavra, porque tem muita coisa para administrar na igreja, que muitos pastores é assim, e eles acham até bonito às vezes, né? Esses dias eu cheguei na igreja junto com o pastor. Ele chegou, eu cheguei. Então tinha um irmão que abriu a igreja, ele e eu e a minha esposa. A gente chegou tudo junto assim. Ele falou: rapaz, chegou junto com a igreja e tal, veio cedo hoje, pastor. Eu falei: não, pastor, que eu vim já para orar, para ir sentindo o culto. Ele falou assim: ô pastor, faz tanto tempo que eu não consigo tirar um tempo para orar, que é tanta correria na igreja, tanta coisa da igreja. E eu está achando isso bonito, Senhor, ficar esse tempo todo sem orar para ficar administrando cesta básica. Então, 2 coisas, irmãos, está acontecendo. Número 1, ou ele não está servido de bons diáconos, ou ele não sabe para que serve a diaconia que ele tem à disposição dele. Porque quando um pastor
ele tem bons diáconos, ele diz assim: meus irmãos, eu vou pintar a igreja. O diácono diz: não, pastor, o senhor não, hein? O senhor vai para a oração e para a palavra, deixa aqui, pode deixar que a gente vai pintar aqui a igreja. Ou não, vamos fazer uma obra aqui no banheiro. Não, pelo amor de Deus, pastor, solta essa marreta aí, pode deixar que a gente vai quebrar esse banheiro todinho e pôr lá no outro lado como o senhor quer. Ou então, às vezes o diácono quer fazer, mas o pastor acha que o diácono só serve para ser porteiro e recepcionista, então ele não confia na própria liderança que Deus está colocando à disposição dele, para que ele tenha tempo de orar e perseverar no ministério da palavra. Sim ou não, meus irmãos? Um bom diácono, meu irmão, um bom diácono, ele vale mais do que um monte de evangelista dos nossos dias aí. Tem muita gente aí, meu irmão, um monte de evangelista que não dá um diácono do bom. É verdade, meus irmãos, é muito sério o que Jesus está falando. Há uma carência no nosso meio de bons obreiros, de pessoas que entendam que isso, meus irmãos, isso é uma honra. Irmãos, tem dia que eu estou assim, atribulado na minha casa, estou ali com um monte de coisa, aquela correria do dia a dia mesmo de casa e tal, para fazer, e vai aqui, vai ali mesmo, mexe ali, mexe lá, e tal, e aí eu paro tudo e falo: filha, o pastor me ligou aí, eu já falei para ele que a hora que ele precisar eu estou à disposição. Aí ela fala assim: meu Deus. Eu falo: não, nós estamos aqui para que precisar, a gente está à disposição. Aí ela fala: pai, você não bate muito bem não. Não, nós tem que ser assim, nós vivemos para isso. Então, meus irmãos, quando esses diáconos foram levantados, então eles proporcionaram à liderança da igreja tempo. Olha que coisa tremenda que Deus está dizendo, meus irmãos. O que é que você tem de mais precioso hoje? Você está pensando que é o seu dinheiro? Tempo hoje vale mais do que dinheiro, meu irmão. E você, se for um bom diácono, você vai abençoar o seu pastor com uma riqueza que muitos pastores não têm: tempo. Eu conheço pastores ricos, irmão, ricos, donos de empresa, donos de grandes negócios. Eles têm muito dinheiro, mas eles não têm tempo para orar e nem para ler a Bíblia. Aí sabe o que ele faz? Liga para você ir lá pregar. Eles pagam uma boa oferta para você ir lá pregar no lugar dele, porque ele não tem tempo para orar e nem para ler a Bíblia. E se você for um bom diácono, você vai ter condição de abençoar o seu pastor com um tesouro precioso dos nossos dias. Quando o pastor estiver lá orando na casa dele, vai dizer assim: Senhor, eu te dou glória pela vida do meu diácono lá, Senhor. Ô diácono maravilhoso, o Senhor me deu. Era para eu estar trabalhando lá na obra, mas ele me proporcionou tempo para estar em oração. Abençoa ele, você vai prosperar, você vai ter saúde para trabalhar na obra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, para a gente ir para o intervalo, a igreja moderna, na sua maioria, a grande parcela da igreja moderna, não sabe utilizar os ministérios dentro da igreja. Eles não sabem. Eles colocam o diácono como se ele fosse um obreiro lá de última categoria. Eles tratam assim o diácono como ele fosse o último da categoria. Mas eles não sabem que essa ferramenta poderia tirar um peso das costas dele. E como eles tratam o diácono como obreiro da última categoria, então eles acumulam um fardo nas costas que eles não precisavam carregar sozinhos. Até no momento da crucificação apareceu um diácono para ajudar o sumo pastor, meu irmão. Só você não entendeu aqui, a pastora. Jesus estava falando assim: ó, eu estou carregando uma cruz aqui, mas se eu tiver um diácono aí, rapidamente o diácono apareceu e vamos carregar junto essa cruz. Então que nós possamos ir para o intervalo, meus irmãos, mas com vontade de voltar, amém? Não vai embora. Vai embora no segundo tempo não, hein, gente? Olha aí, meu irmão, se você for só no primeiro, você só vai ter direito à comida. Aí você for depois da segunda leva, você vai ter direito a algumas coisas mais, amém? Deus abençoe. Glória a Deus.
aqui, né? Mas que eu esqueci. Para mandar Para justificar Ah, é? Ah, sim, irmãos. O pastor Eli, ele está ausente porque teve uma reunião no departamento que ele lidera, junto com outros irmãos, e por isso ele não está presente aqui conosco. Está justificado. Então vamos lá, irmãos. Bom, essa parte aqui, essa primeira parte, já matamos, né? Então, realmente, toda essa ausência, essa necessidade de líderes que nós temos visto nos nossos dias não é nenhuma novidade, nunca foi nenhuma novidade. Jesus já falava dessa ausência de lideranças lá na sua época do seu ministério, ok, irmãos? Então, Jesus já tratava disso desde o seu próprio ministério, ele já vinha falando desta necessidade que a seara tinha de levantar as suas lideranças, os seus auxiliares, os seus ajudadores, ok? Agora, meus irmãos, dito tudo isso, nós podemos observar que realmente existe uma grande necessidade de líderes nos nossos dias, porém, queridos, nós também não podemos, por causa da pressão, levantarmos líderes de qualquer maneira. Nós não podemos, por causa da necessidade de líderes, levantarmos líderes de qualquer jeito, que não preencham ali o gabarito, os requisitos para a liderança, tá certo? Não adianta a gente pegar alguém que não é e colocar nos trabalhos como se fosse só crendo que a necessidade é grande, não tem tu, vai tu mesmo. Não é assim que funciona, tá certo? E eu quero só dar uma introdução aqui, porque a nossa hora com certeza não vai dar para esgotar o assunto nessa aula, mas coloque aí o segundo tema, a segunda parte da aula, coloque o perfil do líder aprovado. O perfil do líder aprovado. Irmãos, quando eu estiver citando textos ou mostrando alguma coisa aqui para os irmãos, que os irmãos não conseguirem anotar as referências, perguntem, tá bom? Às vezes a gente vai falando ou ministrando algo que o Senhor nos deu aqui para falar em aula, e às vezes a gente não toma esse cuidado de parar para anotar, crendo que os irmãos estão conseguindo acompanhar, mas às vezes está anotando alguma outra coisa, não deu tempo, você passou, qual que é essa referência aí? E aí eu falo para vocês a referência, tá certo? Então, veja só, meus irmãos, veja só. O texto que nós vamos usar para esse tema aqui, eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo, é João, capítulo de número 5. Por coincidência, foi o texto que o nosso pastor Éder ministrou ontem no culto e foi uma palavra assim extraordinária. João capítulo 5, você deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Esse capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo 18, meus amigos, é o texto que vai tratar do tanque de Betesda. Então digam todos, o tanque de Betesda. O tanque de Betesda. Então veja só, neste texto, meus irmãos, o que está acontecendo? Eu não vou ler o texto todo, porque são 18 versículos, mas veja só, o que está acontecendo nesse texto? Jesus havia curado um homem que estava às margens deste tanque. E como a cura daquele homem, meus irmãos, foi realizada, foi operada no sábado,
Esse fato de Jesus ter curado no sábado despertou uma grande indignação nos religiosos de sua época e também o questionamento sobre a autoridade que Jesus tinha para operar milagres nos sábados. E aí não tem como eu não usar as palavras do nosso pastor Éder e dizer a vocês que o religioso, ele sempre vai procurar um meio de impedir o Senhor Jesus de trabalhar. Todo religioso ele vai encontrar uma barreira para dizer que não pode. Por exemplo, tem muito religioso que ele pode ver a irmã levantando um paralítico, se tiver de calça, vai dizer que não foi Deus porque está de calça. Dessa maneira. Tá certo? Você pode levantar um morto, o morto pode ser um parente dele. Se ressuscitar, vai dizer, Deus que te conjure, rapaz, que essa mulher de calça levantando um morto, porque ele é religioso, a religião está impregnada dentro dele, né? Outros, você pode pregar a mensagem que salva a família dele todinha, mas se você tiver sem gravata, não foi Deus que usou. Então, porque estava sem gravata, onde é que já se viu? Deus não trabalha com pregador sem gravata, porque a religião, ela sempre vai colocar um subterfúgio, uma manobra para dizer Deus não operou porque ele está diferente de mim. Sabe qual é o problema dos religiosos? Pergunte assim, qual? Eles não toleram os diferentes. Eles não toleram. A pastora quer dar algum recado? Celso. E Antônio, não vai sair. Ah, tá. Isso. Só uma dúvida, a lista de chamada já passou? Ok. Então vamos lá. Você pode observar isso. Todo religioso ele não aceita os diferentes. Irmãos, se Deus trabalhasse sempre da mesma maneira, todas as 7 cartas das igrejas da Ásia seriam a Xerox. Vocês concordam comigo que João tinha escrito uma carta, tirado o Xerox e mandado para as demais? Mas cada igreja houve uma necessidade diferente. Por exemplo, eu já disse aqui em aula, e eu sempre quando eu falo de usos e costumes, o que são doutrinas e o que são usos e costumes? Doutrina é tudo aquilo que a Bíblia ensina. Usos e costumes é a interpretação dessas doutrinas. Vocês entenderam? Então, o que é doutrina? Não matarás, não furtarás. Agora, o uso e costume é diferente. Por exemplo, Paulo disse assim em uma de suas cartas, que se for para a mulher cortar a ponta do cabelo, é melhor rapar. Tá certo? Então, aí o que vai acontecer? Uma igreja vai entender o seguinte: Paulo disse que a mulher tem que ter o cabelo comprido. Ok. Aí uma igreja A vai dizer assim, cabelo comprido para mim é até o ombro. Então se a mulher cortar, desde que não seja do ombro para cima, não tem problema. A igreja B pode entender, não, o cabelo pode cortar só da cintura para baixo, da cintura para cima não pode. Então é a interpretação da doutrina que gera o costume de uma igreja. Tá certo? Agora, não é porque eu entendi a doutrina de um jeito que eu posso dizer que a sua doutrina está errada. Ok? Principalmente, e é óbvio que nós estamos tratando de doutrinas não fundamentais. Agora, doutrinas concernentes à salvação é outros 500. Aí é aquilo e não tem outra interpretação, é aquilo mesmo. Mas uso e costume, vai de terno, vai sem terno, vai de gravata, vai com gravata. Tudo isso daí, meus irmãos, são costumes, tá certo? Agora, quando o cara é religioso, ele quer fazer do costume dele uma doutrina. Entendeu? Ele faz do costume dele uma doutrina. Eu nunca me lembro de um dia que foi muito cômico, um jovem na nossa mocidade, lá atrás, lá meados dos anos 2000, ele foi para a igreja assim com um cavanhaque e tal, e no ministério que nós congregávamos não podia. E aí o pastor era muito jovem, esse jovem me cutucou e falou assim, ó, fica vendo. Aí foi mesmo que ele era muito amigo do pastor, né? E aí o pastor foi e falou assim,
lá do altar, assim, você liam lá, meu irmão, o que é isso? Aí ele falou assim, pastor, eu tenho aqui, e o senhor tem aqui, a mesma coisa. E a mocidade deu risada no culto inteiro, ele achou a cabeça de muito novo, né? Deu risada e falou assim, ó, o pastor fez assim, ele fez assim. O que ele está querendo dizer? Não pode usar barba aqui, mas pode usar no bigode. E o pastor levou na esportiva tudo, no final veio, brincou com a gente, ela passou muito jovem, falou, meu, vocês são terríveis, né? Não tem jeito não, né? Então, isso era um costume da igreja, podia usar bigode, mas não podia usar barba. Só que, meu irmão, eu não posso olhar para aquele irmão que está sendo usado por Deus com barba, e porque o meu costume não permite dizer que Deus não está usando aquele irmão. Então o religioso, ele sempre vai achar uma maneira de dizer que não foi Deus quando você não se parece com ele. É o que está acontecendo nesse texto do paralítico do tanque de Betesda. Jesus curou aquele homem, que eu não posso nem dizer que ele era um paralítico, né? Mas diz que ele estava acamado. Jesus curou aquele homem. Um milagre aconteceu, meus irmãos. E alguém ali estava achando ruim porque era sábado. Então veja só. Veja só. Então, quando aqueles homens ficaram indignados, questionando a autoridade que Jesus tinha para operar milagres, então, em outra palavra, meu irmão, o perfil da liderança de Jesus começou a ser posto em questionamento. Eles começaram a questionar a liderança de Jesus. Agora, olha a resposta de Jesus para o religioso. Esse eu quero que você leia com a voz assim de alarido mesmo. Quem achar, João 5,17. Olha o que Jesus vai responder para ele. Quem achar pode ler. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Só o irmão Carlos deu glória, é? Glória a Deus. Olha o que ele está falando. Você não pode curar no sábado. Aí Jesus está dizendo assim, ô seu religioso, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu curo no sábado, eu curo no domingo, eu opero aqui na segunda-feira, eu opero na terça. Eu estou operando. Jesus não tem férias. Alguém já disse assim. Então, pastor, como o senhor explica aquele texto de Gênesis que diz assim, e no sétimo dia ele descansou? Aí olha a continuação da obra que havia feito, meus irmãos. Ele parou de fazer a obra que ele já tinha feito, mas ele não parou de trabalhar nas outras obras que ele ainda estava fazendo. Você não entendeu, meus irmãos? Ele já havia construído toda a plataforma de sobrevivência da humanidade, até o homem ele já tinha feito, aí está escrito, e ele descansou da obra que ele já tinha feito, mas ele já estava partindo para obras novas naquele dia. Aleluia. E agora? Como é que você vai fazer com os irmãos? É um costume, pode ter até o costume deles. Mas a doutrina é que ele só descansou da obra que ele tinha feito. Das outras obras ele continuava trabalhando. E o texto que diz que não dormitará e nem tosquelejará, o guarda de Israel é 24 horas cuidando da sua vida, meu irmão. Para que nada de mal lhe suceda, para que você suporte as provações. Ele está trabalhando por nós, diz o Senhor aqui essa noite. Jesus está falando muito forte aqui no meu coração, meu filho. Eu estou convosco até agora, trabalhando em vosso favor aí nessa aula. Glória a Deus. E aí o texto vai dizer no versículo de número 18, que por causa disso, meus irmãos, da cura no sábado, os judeus procuravam ainda mais matá-lo. Porque além de curar no sábado, ele ainda diz ser o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então, vamos agora, meus irmãos, nós estamos dentro desse tema, o perfil do líder aprovado. E eu quero falar com vocês, dentro desse tema, sobre 5 evidências da nossa aprovação. 5 evidências.
Claro que não vou falar todas hoje, porque não vai dar tempo. Da nossa aprovação. É aprovação, viu, meus irmãos? Não é aprovação de prova, não. Pelo amor de Deus, né? Chega de prova. 5 evidências da nossa aprovação. Então digam todos, 5 evidências da nossa aprovação. Então veja só, como que Jesus vai evidenciar a aprovação da sua liderança? Digam todos, como? Como? Ele vai evocar 5 testemunhos. Ele vai evocar 5 testemunhos, que são os mesmos testemunhos que deverão ser evocados por todo aquele que deseja ser um líder aprovado. Se você deseja ser um líder aprovado, meus irmãos, isso aqui eu volto a dizer, não é para qualquer crente, meus irmãos. Essa excelência que você está buscando aqui essa noite, parando para ver uma matéria de administração, liderança cristã, é para quem quer ser mesmo um líder de primeira classe. Muitos irmãos, vêm nas aulas dos profetas, principalmente os pregadores. Eles só vêm na aula dos profetas menores, profetas maiores, esses livros. Quando chega na parte administrativa da vida cristã, ele fala, eu não quero ser pastor, só quero ser pregador, então eu não vou ver essa matéria. Muitos não querem saber dessas matérias práticas. Mas vocês estão aqui nessa noite, vocês vão ser uma liderança de primeira categoria. Eu quero até usar essa palavra como profecia para a sua vida. Aleluia. Mas veja só, como que ele vai provar, como que ele vai evidenciar a sua aprovação como um líder? Então ele vai evocar 5 testemunhos para mostrar que ele era um líder aprovado. Número 1, coloquem aí, número 1, o nosso testemunho pessoal. Eu acho que hoje, pela hora, eu só vou ficar nesse. O nosso testemunho pessoal. O nosso testemunho pessoal. Abra aí a sua Bíblia. O nosso testemunho pessoal. João 5, se você já tiver aberto, já fique aí mesmo. E eu quero ler agora com vocês, a partir do versículo 19. A partir do versículo 19. O nosso testemunho pessoal. Então, nós estamos falando sobre o perfil do líder aprovado, 5 evidências da nossa aprovação. E o primeiro tópico, o nosso testemunho pessoal. Então veja só o que está escrito, versículo 19. Eu vou ler o 19, alguém já deixa o 20 engatilhado. Está escrito assim: mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. O 20. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. 21, quem tiver no gatilho, 21. Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os Vivifica. assim também o Filho vivifica aqueles que quer. 22. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E o 23 diz assim: para que todos honrem o Filho como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então veja só, Jesus está tendo que provar que ele é o Filho de Deus, correto? Veja só, veja bem, meus irmãos, eu quero que vocês entendam a Bíblia para não falar que eu inventei alguma coisa. Olha o versículo 18. Olha o versículo 18. Por esse motivo os judeus ainda procuravam matá-lo, porque além de curar no sábado, ele ainda diz ser o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus.
Então Jesus tem que provar para eles que ele é o Filho de Deus. Agora me veio uma coisa na mente, meus irmãos, quando eu estava lendo com vocês esse texto. Do versículo 19 ao versículo 23, Jesus tem que provar que ele é o Filho. Que ele é o Filho. Vamos ver quantas vezes a palavra filho vai aparecer. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes na minha tradução. Quando você vê uma palavra repetida muitas vezes assim, pode procurar que aí tem algum mistério. Jesus não tinha que provar que ele era o Filho de Deus, que eles queriam matar Jesus, que ele estava dizendo que era o Filho de Deus. Só de raiva Jesus citou a palavra filho para ele 7 vezes numa lambujada só. Falou, vocês não estão querendo que eu sou filho? 7 vezes Jesus disse que era o Filho de Deus. Então veja só, repitam todos. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Diga assim, os judeus tinham dúvidas sobre a filiação de Jesus. Agora diga com fé, mas Jesus sabia quem era. Aleluia. Sabe o que um líder aprovado precisa ter? Pergunte bem alto, o quê? Convicção de quem ele é. Você precisa ter convicção da sua chamada. Pergunta mais uma vez, por quê, pastor? Porque uma hora alguém vai se levantar e vai dizer, você não é o líder ideal para essa mocidade. Você não é a irmã ideal para esse departamento. Você não serve para ser o professor dessa escola. E você tem que fazer assim para ele. Estou tranquilo, meu irmão. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei muito bem quem foi que me chamou. E se eu não sou, ele vai me tirar. Mas se eu sou, você vai ter que me engolir, camarada. E Jesus está fazendo com eles. Vocês não creem que eu sou filho de Deus? Pois agora eu vou falar uma coisa para vocês. Na verdade, vos digo que o filho começa assim. De si mesmo nenhuma coisa pode fazer. Porque tudo quanto faz o filho, só de raiva ele ficou. Vocês não querem me engolir? Agora vocês vão ver. O filho faz igual. Mas e aí, Jesus? E aí? Que o pai ama o filho. Cada vez que ele falava o filho, ele se remexia todo de raiva. E ele continuava dizendo para eles: assim também o filho vivifica aqueles que ele quer. E também o pai ninguém julga. Sabe por quê, seus escribas e fariseus? Porque ele deu o poder de julgar para o filho aqui. Irmãos, imagina que raiva. Alguém chega em você e diz assim: você não pode ser o líder. Aí lá vem o pastor: meus irmãos, o meu líder. Aí já fica chamando de líder. Quando eu preciso de alguma coisa, é o líder. Que está aquela dor interna deles. E tudo que faz aqui por esse grupo é o líder. E eles ficaram ali se remexendo por dentro, meus irmãos, porque Jesus sabia como tratar aqueles camaradas duros que eram aquele povo. Então diga assim: o líder aprovado, ele sabe que é aprovado. É isso que Jesus tem. O que Jesus está falando aqui nessa noite, meus irmãos? Não sei se você vai receber, mas Jesus está falando conosco. Eu já aprovei a sua ficha. Quem é o homem que vai desaprovar a ficha que eu já aprovei na minha obra? Diga para alguém: está aprovado. Meus irmãos, quando o líder tem a consciência tranquila sobre a sua aprovação, a sua liderança, ainda que os outros venham contra ele, ele pode dizer: eu sei quem me chamou. Tem aqueles amigos que só são amigos para te levar a notícia ruim. Eu tenho alguns que é assim, só aparecem lá em casa quando alguém fala mal de mim. Eles falam: pastor fulano de tal. Aí eu falo para minha esposa: e ele precisa ainda vir aqui trazer o recado. Não sei quem é o pior, se é o que falou ou o que transmitiu. Pelo menos se eu não soubesse, eu ia ficar tão perturbado.
E eles vão lá na sua casa, lá, eu tô sabendo aí, rapaz, que foi? Pelo jeito você vai ser substituído, hein? Fulano de tal falou, aí você, como você é um líder aprovado, você diz para ele, fica tranquilo, meu irmão, descansa a sua alma. Aí ele sempre vai dizer assim, mas eu tô tranquilo, não é comigo, mas na verdade eles é quem estão perturbados com a notícia. Não, eu tô tranquilo, eu sei quem me chamou, Deus me escolheu, Deus me vocacionou. Ó, o gato vai dar glória a Deus. Meus irmãos, quando José estava no Egito, ele teve que correr da Potifera, aquela mulher de Potifar terrível. Eu chamo ela de Potifera, a mulher do Potifar. Quando ele correu daquela mulher, ele só correu com as roupas do corpo dele, que ela tentou agarrar ele e ficou com a capa dele na mão. E sabe o que aconteceu? Pergunte assim, o quê? José perdeu o cargo por causa dela. Mas ele não perdeu uma coisa. Pergunte de novo, o quê? A paz. Ele disse, ela ficou com a capa. Mas o sonho, ó. Eu sei quem fez eu sonhar naquele dia. Então diga para quem está perto de você assim, perca a capa. Perca o cargo. Mas não perca a paz. Havia pelo menos 4. Alguém tem medo de gato aqui, irmão? Ah, é? Aqui desse lado, né? Então não deixa o gato ultrapassar para. Ah, é? Vocês também têm? Então algum obreiro vai ter que dar um jeito de expulsar o gato ali, senão ele vai assustar as irmãs que tem medo. Pronto. Aí saiu. Se quiser encostar só um pouquinho para ver se ele desiste. Eu falo que aí o gato entra e assusta. Mas já está terminando. Ele veio despedir a gente. Não vai entrar não. Então veja só, meus irmãos. Havia pelo menos 4 pessoas que sabiam da integridade de José. Quantas pessoas? Diga assim, Deus, o diabo, a mulher e José. Então você precisa saber quem você é. Deus já sabe. O diabo também já sabe quem você é. Os seus inimigos te conhecem. Mas você se conhece, meu irmão? Porque tem gente que acha que é aquilo que os inimigos dizem que ele é. E fica vivendo essa vida de... eu acho que eu sou mesmo essa aprovação toda mesmo. Eu acho que eu não presto mesmo não. Esses camaradas aí tudo fala isso ao meu respeito. Mas Deus está falando conosco aqui essa noite. Eu te escolhi. Eu te coloquei nessa posição. Então esteja convicto da tua chamada. E usa a ferramenta. Deus está falando conosco. Que eu coloquei nas suas mãos para você usar. Então diga, Jesus sabia quem era. Então sendo assim, meus irmãos, não existe nada melhor no mundo do que ter paz com a sua própria consciência. Para fora, gato. Vai lá. Não vai entrar. Segura ele aí, pastor. Segura. Se você sentava ali já, porque aí você fica só com o pé, assim, expulsando. Então veja só, meus irmãos, nós já estamos terminando, mas é importante, para a gente concluir pelo menos esse tópico, e a gente continua do segundo em diante na próxima aula, tá bom? Então veja só, se você quiser saber se você é ou não é um líder aprovado, tem só um jeito de você fazer uma coisa simples para talvez clarear sua mente. Pergunte o que é. Faça uma avaliação pessoal. Pare diante de um espelho, olhe para dentro dos seus próprios olhos e converse com sinceridade com você mesmo. De vez em quando, meus irmãos, a gente tem que parar na frente do espelho assim e dizer assim: aquieta a minha alma. Eu já fiz isso uma vez, estava tão angustiado, tão triste. Eu falei, meu Deus do céu, já que não veio nenhum profeta aqui, eu vou fazer um negócio. Parei na frente do espelho, assim, o meu guarda-roupa, aquelas portas que é um espelho grande, e eu comecei a ler esse salmo: aquieta a minha alma. Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Aleluia! Aleluia!
E eu comecei a pegar para mim mesmo. Você pode estar na prova hoje, meu irmão, mas lembra do que Deus já fez na sua vida. Você vai passar por tudo isso aí. Essa luta vai ter fim. E aí eu saí dali dizendo, essa noite aqui eu vou pregar que se tiver um demônio desavisado na igreja, eu não quero nem precisar expulsar, Senhor. A hora que eu pisar, eu já quero que ele saia correndo da igreja. Porque isso daí, irmãos, é necessário. Tem hora que a gente precisa ter a certeza do Deus que nós servimos e de que Ele nos chamou para essa obra que nós estamos fazendo. Então, olhe nos olhos, converse com você mesmo. Sabe por quê? Porque antes de você querer convencer os outros da sua liderança, você precisa estar convencido de que Deus te chamou para ela. E eu vou encerrar essa aula. Tem um livro, agora eu não me recordo o nome, que fala do pai do ateísmo na Europa, e ele pregava contra a Bíblia, ele era um apologeta do ateísmo e tal. E aí um dia um dos heróis da fé, está no livro Heróis da Fé também, mas eu não lembro qual era o herói, diz que quando ele saiu para ministrar, as pessoas saíram na rua em direção às praças para ouvir a sua ministração, e no meio daquela afluente de pessoas, o maior ateu do país foi visto às pressas, correndo para pegar os primeiros lugares, e alguém disse assim para ele, ei, mas para onde você vai? Ele disse, eu vou para a cruzada do pastor, era, né? John Finney, não era? Eu estou indo para a cruzada de Finney. E aí, ele diz assim, mas como pode? Você não é o propagador do ateísmo desse país? Você não diz que não acredita na Bíblia? E ele diz assim, eu mesmo não acredito, mas esse pregador acredita tanto que eu preciso ir ouvi-lo pregando. Você entendeu? Então, quando você acredita na sua chamada, na sua liderança, quando você acredita que foi Deus que te chamou, até quem não acredita precisa parar no culto para ouvir você falar. Recebe essa palavra nessa noite, meus irmãos. O Senhor te trouxe aqui. Isso é uma profecia para nós ficarmos de pé orando. O Senhor te trouxe aqui para despertar essa convicção na sua vida. Você é uma ferramenta. Deus tem um quadro de ferramenta e você é uma ferramenta especial para Ele, meus irmãos. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Queridos, eu queria receber aqui na frente só os irmãos que nos visitam pela primeira vez. Vem aqui na frente para que a igreja possa te dar o bem-vindo. Essa família é tão abençoada que sempre está conosco na escola bíblica dominical. Nossos irmãos aqui. Isso, venham aqui. Glória a Deus. Pode vir aqui mais perto, que aí vocês já saem naquela filmagem ali também. Vem, meu amigo. Olha aí, meus irmãos, quantos rostos novos vieram para buscar as coisas de Deus conosco. Eu queria fazer uma pergunta a todas essas salas, nossos irmãos e irmãs aqui na frente são bem-vindos para estudar conosco. Vocês podem dizer um amém? Amém! Queridos, então vamos ficar de pé e fazer uma oração e já orar pelos irmãos que nos visitaram aqui nessa noite também. Glória a Deus. Vocês são todos muito bem-vindos, viu? Meu desejo é que vocês todos possam retornar aqui muitas outras vezes, viu? Glória a Deus. Nós estamos terminando hoje com 10 minutos de crédito, hein, irmão? No dia que eu passar os 10 minutinhos, ó, eu vou cobrar, hein?